Bom, pessoal, tendo em vista a nossa necessidade de dar continuidade no assunto, né? Como eu havia falado para vocês, eu estou mandando esse vídeo e, por favor, quero que vocês prestem bastante atenção. Podem pausar quando tiverem alguma dúvida, tá? Anotar isso e vocês podem me perguntar a qualquer momento sobre isso, tá? Bom, eu vou falar aqui para vocês sobre, primeiro, para a gente começar a falar de ligação química. Eu vou começar a falar sobre estruturas de Lewis, tá, pessoal? Estruturas, desculpe minha letra, que é para escrever aqui nessa lousa, essa lousa aqui, que captura, né? Digitalizador, essa mesa digitalizadora ainda é pior do que no quadro. Então, é isso, estrutura de Lewis. Bom, primeira coisa, pessoal, eu preciso primeiro entender por que eu faço as estruturas de Lewis. Então, a estrutura de Lewis ela é uma maneira de você interpretar determinadas estruturas moleculares, tá? Você vai interpretar essas determinadas estruturas moleculares com base em alguns critérios, obviamente. Esses critérios vão te levar a uma estrutura molecular que é uma descrição da molécula, né? Descrição da natureza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, uma coisa que a gente precisa já entender de cara é que não é a existência de uma determinada estrutura de Lewis que me leva à molécula. Na verdade, a molécula existe e eu tento representar com estruturas de Lewis. Por que eu estou falando isso também? Porque existem situações, e um exemplo que me vem à cabeça de cara é com relação à molécula do oxigênio, tá, pessoal? A molécula do gás oxigênio, que é o O2. Então, todo mundo conhece o O2. Essa molécula, né, O2, O2 gasoso, pode ser, você pode representar assim, ela tem um comportamento que é o seguinte, se você pode até procurar aí no YouTube, se você pegar essa molécula e transformar ela num gás, você pegar o gás oxigênio e transformar ele num líquido, ou seja, você ali quer fazer esse gás, isso você pode ver, eu falei do YouTube, porque existem vídeos em que as pessoas fazem isso, passam por um trocador de calor, e aí esse oxigênio fica líquido. Por que ele faz isso? Porque depois ele passa esse fio, um fio do líquido, através de um campo magnético, né? Você vai ter polos positivos e negativos, e você vai ver que vai haver um desvio, certo? No fluxo do líquido de oxigênio. Né? O que isso quer dizer? Que essa molécula ela tem um comportamento num campo magnético, ela tem um comportamento de influência desse campo sobre ela. Então ela é paramagnética. A estrutura de Lewis, que normalmente é desenhada para essa molécula e que você acha amplamente nos livros, não demonstra esse paramagnetismo dessa molécula. Então, entenda, esse é um exemplo de que a molécula existe, tem certas características, e a estrutura de Lewis tenta representar. Se ela é eficiente ou não, aí vai depender, né, da molécula e depender também da maneira que você escreve essa estrutura de Lewis. Bom, para a gente partir com exemplos, antes de partir com exemplos melhor, vamos ver quais são os critérios que eu tenho para desenhar uma estrutura de Lewis. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui os critérios. Bom, então olha só, vou colocar aqui aqui no quadro, né? Você tem regras que auxiliam a montagem de estrutura de Lewis. Decida o número de elétrons que devem ser incluídos na estrutura, calculando o número total de elétrons de valência fornecido pelos átomos. Então, pessoal, vou colocar um exemplo bem simples aqui do lado. A molécula do H2, tá? Molécula do H2. Essa molécula, obviamente, ela é formada por dois átomos de hidrogênio, cuja distribuição eletrônica é 1s1. Então, a camada de valência do hidrogênio ela tem um elétron. Obviamente, como eu tenho dois átomos da molécula, eu vou ter que me basear pela distribuição de dois elétrons. Então, qual é a outra coisa que eu faço? Eu coloco um átomo ao lado do outro, tá? E já completo com uma ligação simples. Aqui uma ligação simples para mim pode ser um traço ou pode ser dois pontinhos, tá? Que normalmente a gente circula para indicar que esse par de elétrons está sendo compartilhado por esses dois átomos. Então, olha só, nesse caso dessa molécula bem simples, eu tenho dois elétrons para distribuir, coloquei os dois átomos um ao lado do outro, eu posso fazer aqui sim também, né? Como eu falei, eu posso colocar um ao lado do outro e simplesmente botar um traço indicando que é um par de elétrons que une esses dois, e por aí
eu já encerrei a minha estrutura de Lewis, ela já está pronta. Por quê? Porque eu já gastei os 2 elétrons que eu tenho disponíveis. Claro que isso para moléculas maiores, né, eu tenho que procurar lugares para os outros elétrons. E é exatamente isso. Eu vou, quando eu necessitar, eu posso usar uma ligação simples, eu posso usar ligação dupla, posso usar ligação tripla e posso usar pares de elétrons isolados, como a gente vai ver aqui. Então, numa molécula dessa, ó, simplesmente eu decidi os 2 átomos, quer dizer, coloquei os 2 átomos aqui, os 2 símbolos químicos, um do lado do outro, e gastei os 2 elétrons no meio. Acabou. Essa é a estrutura de Lewis do hidrogênio. Simples assim. Aí, olha só. Quando você tem uma carga negativa, por exemplo, se isso aqui for H2-, por exemplo, se isso aqui for H2-, certo? Ou ainda quando for um íon bem maior, por exemplo, AlCl4-, por exemplo. Então, ele vai dizer aqui que a carga negativa no íon é um elétron adicional. Então, por exemplo, bem aqui, eu teria que contar os 2 elétrons do hidrogênio, dos hidrogênios, né, dos 2 átomos de hidrogênio, e mais um elétron, por conta da carga negativa que eu tenho aqui. Nesse caso, eu contaria 2 elétrons e mais 2, porque eu tenho 2 cargas negativas. Nesse caso, eu contaria os elétrons do alumínio, do cloro e mais esse aqui, que eu tenho da carga negativa aqui. Beleza? Do mesmo jeito, se eu tiver uma carga positiva, por exemplo, se eu tiver aqui, deixa eu lembrar aqui, a BCl, desculpa, BCl não. Se eu tiver positivo, sei lá, NH4+, por exemplo, aqui eu tenho que contar os elétrons de nitrogênio dos hidrogênios e tenho que subtrair 1, porque a carga total aqui ela é positiva. Então eu tenho que subtrair um elétron. Então isso aí a gente vai ver nos exemplos também, tá? Outra coisa, como eu tinha falado, né, você coloca os símbolos químicos de modo a mostrar o arranjo em que eles estão ligados, e aí você preenche, né? Ele está dizendo aqui, está dando uma dica que tem exceções, que é o que? Em geral, se você tiver mais de 3 a mais átomos, você vai ter que decidir um átomo que fica no centro. E em geral, esse átomo é o menos eletronegativo. Mas nem sempre, tá, pessoal? Tem muitas exceções. Mas isso aqui é um guia. À medida que a gente for vendo exemplos, a gente pode ir comentando também. Bom, e como eu já adiantei, você vai distribuir os pares de elétrons, né? Primeiro formando uma ligação simples entre cada par de átomos, e depois os elétrons que ainda sobrarem, os elétrons adicionais, você vai poder fazer ligações duplas, triplas, né? No caso aqui, como ele está dizendo, ligações múltiplas, e também você vai colocar pares isolados nos átomos. Então, aí tem um detalhe. Ele está dizendo aqui para você dar preferência a que os átomos tenham um octeto, ou seja, que eles tenham 8 elétrons na camada de valência. Isso aqui, pessoal, significa que eles vão ter uma camada completa, uma camada cuja distribuição é semelhante àquela de um gás nobre. E isso dá uma estabilidade para o átomo. No entanto, aqui você tem que fazer uma pequena ressalva, que esse octeto ele só é estritamente seguido. Quando eu digo estritamente seguido, é que só pode ser seguido mesmo, que eu não posso ultrapassar 8 elétrons, melhor dizendo, tá? Para átomos, isso só pode acontecer para átomos do segundo período. Então, para átomos de segundo período, eu posso ter na camada de valência ou na distribuição, eu posso ter no máximo 8 elétrons. No máximo 8 elétrons. Pode ser menos? Pode. Existem algumas situações em que eu tenho menos de 8 elétrons para um átomo do segundo período. Agora, um átomo do terceiro período em diante, ele pode ter mais do que 8 elétrons? Pode. Ele pode ter mais do que 8 elétrons. Pode ter mais do que 8 elétrons. Por quê? Porque a partir do terceiro período eu tenho uma disponibilidade, né? Se vocês lembrarem da distribuição eletrônica, eu tenho uma disponibilidade de subníveis adicionais, D. E essas camadas elas podem se expandir e podem gerar uma camada expandida que recebe mais do que 8 elétrons, tá? Então é necessário ver exemplos, Agora, isso aqui é uma coisa que tem que ficar muito na mente, que os elementos do segundo período, eles só podem ter no máximo 8 elétrons. Isso para o segundo período é uma verdade, tá? Bom, podendo ter menos, né, como eu já falei.
Bom, vamos para exemplos, tá? Isso aqui é um guia da sequência que você deve racionalizar, né, para montar a estrutura, mas vamos para exemplo. Eu já mostrei um exemplo da molécula do H2, que é muito simples, né? E se eu tiver uma molécula, por exemplo, do O2, como eu já comecei a falar ali dela, com relação ao paramagnetismo dela. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que, lembrar não, ou verificar na tabela, é que o número atômico do oxigênio é 8. Então ele tem 8 elétrons, né? Se eu fizer a distribuição, eu vou obter isso, um S2, 2S2, 2P4. Então na camada de valência, eu tenho 6 elétrons para o oxigênio. Então olha só, para a molécula de O2, como eu tenho 2 átomos, 2 vezes o oxigênio, obviamente isso aqui vai me dar 12 elétrons, porque são 6 de cada. Então eu tenho 12 elétrons. Vamos lá. O que a gente faz? Primeiro eu coloco um átomo um ao lado do outro, 2 oxigênios. E aí eu coloco a minha velha ligação simples. Eu vou dar preferência, pessoal, em fazer a ligação simples como sendo, ao invés de 2 pontinhos, eu vou colocar um traço, tá? Eu vou colocar 2 pontinhos mais para pares isolados. Então o que vai acontecer? Eu vou lá e coloco a minha ligação simples aqui no oxigênio, entre os 2 oxigênios. Bom, eu tenho 12 elétrons para distribuir e tenho, já gastei 2 elétrons. O oxigênio é do segundo período, lembrando, segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, 4, 5, 6 e o flúor. E é claro que tem os gases nobres, mas vamos excluir eles, né, da nossa análise, como eu já conversei com vocês. Então, a gente tem esses aqui. O oxigênio está aqui no segundo período, isso aqui é o segundo período, certo? A tabela periódica. Ele não pode passar de 8 elétrons, o oxigênio não pode passar de 8 elétrons. Isso eu digo 8 elétrons ao redor de cada átomo. Aqui eu tenho 2 ao redor desse e 2 ao redor desse, né? Quando você olha só para um átomo, você vê só esse pazinho aqui. Bom, o que eu vou fazer? Vou completar aqui. Tá aqui, aí. 2, aí já foi 4, 6, 8, 10, 12. Bom, isso é uma forma válida para a estrutura de Lewis? Sim, é. Por quê? Eu não ultrapassei os 8 elétrons do oxigênio ao redor dele, porque ele é do segundo período. Eu não ultrapassei. E também, né, porque aqui, ó, esse aqui tem 2, como o tracinho, né, 2, 4, 6, 8. Esse aqui, 2, 4, 6, com essa ligação simples, né? Então, eu não ultrapassei 8, então eu não feri o octeto para cima, né? Então, se isso aqui é estável ou não, não sei. Mas, quer dizer, eu sei que não é. Mas você pode chutar que isso aqui é uma forma válida. Você não feriu o octeto, você colocou a menos, que em algumas situações ocorre, tá? Em algumas situações ocorre. Agora, depois, quando a gente for ver uma coisa chamada de carga formal, vocês vão ver que essa estrutura ela é mais instável. Eu vou comentar sobre a carga formal e você vai ver que ela é mais instável. A estrutura mais estável para isso aqui e que vai me dar o octeto para os dois é se eu fizer uma ligação dupla aqui, eu botei a simples, depois boto mais outra aqui, eu já gastei 4 elétrons, né? 2, 4, 6, 8, 10, opa, ficando doido. Por que eu não posso botar esse par aqui? Porque eu já passaria de 8 ao redor do oxigênio, né? Então, ó, 2, 4, 6, 8. Aí, desse outro, 2, 4, 6, 8. Então, observe que ao redor de cada oxigênio, eu tenho 8 pares de elétrons obedecendo o octeto para os dois. Isso aqui dá uma maior estabilidade. E essa molécula é que, preferencialmente, é que comumente é mostrada nos livros como estrutura de Lewis. Observem que eu vejo todos os elétrons emparelhados, né? Eu vejo todos os elétrons emparelhados. Eu não vejo paramagnetismo no oxigênio, ou seja, eu não vejo elétrons desemparelhados nessa molécula. Mas como eu citei lá em cima, eu disse para vocês que existe um paramagnetismo para essa molécula de oxigênio. Então, o modelo de Lewis, desculpa, essa estrutura de Lewis mostra esse paramagnetismo? Não. Mas é uma estrutura válida de Lewis? Sim. Ela é uma estrutura válida de Lewis. Você está representando bonitinho os elétrons e tal, ao redor dos átomos de oxigênio. Por enquanto, nada a fazer, nenhuma ressalva a fazer sobre isso. Mas na frente a gente pode até pensar se a gente pode fazer assim, ao invés de,
usar desse jeito. E usar um eletrinho aqui, um aqui. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá vendo? Tem 12 elétrons. E eu estou botando um eletrinho solto em cada um. Bom, para que eu chegue nessa figura aqui, nessa imagem, certo? Eu tenho que lançar mão de uma outra teoria, que é a teoria de orbitais moleculares, que não é o caso agora. Nós estamos vendo estrutura de Lewis, beleza? Bom, então essa aqui, ok. Movendo as correntes aqui, vamos ver uma outra estrutura. Vamos ver a molécula de N2, o gás N2. Bom, também, observem que eu estou começando com moléculas diatômicas homonucleares, né? Que tem o mesmo átomo, né? Diatômicas com o mesmo átomo, ou seja, moléculas simples, né? Então, substância que representa substância simples, melhor dizendo. Então, o que acontece? Aqui no caso do nitrogênio, eu vou fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p3, né? Caso você não lembre, o número atômico dele é 7. Então, eu tenho 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio. Beleza? Como são 2, então eu vou ter que distribuir 10 elétrons. Já posso acelerar, né? Então, eu vou distribuir 10 elétrons. Beleza. Vamos lá. Vou pegar o nitrogênio, vou colocar ao lado do outro e já vou fazer minha ligação simples. Já gastei 2 dos 10, faltam 8. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso, por exemplo, botar um par aqui e um par aqui. Já tem quantos ao redor de cada um e quantos eu já gastei? Ao redor desse nitrogênio eu tenho um par e tenho outro aqui na ligação, 4 elétrons. Esse aqui eu tenho um par e tenho aqui também tenho 4 elétrons. Já gastei 6, né? O que eu posso fazer para que eles fiquem com o octeto completo? Eu posso botar aqui no meio deles mais 2 pares, melhor dizendo. Então observem que ao redor desse oxigênio aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8. E desse 2, 4, 6, 8 também. Desse outro aqui. Então eu tenho 8 ao redor de cada um. Então isso aqui segue o octeto? Segue. Eu estou ultrapassando, fazendo mais do que 8 elétrons ao redor de um átomo do segundo período? Não estou. Então isso aqui é uma forma válida da estrutura de Lewis. Isso aqui é válido. Bom, eu poderia fazer assim, uma dupla. Eu poderia botar um par aqui, um par aqui, um par aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Poderia. No entanto, esse aqui não está com o octeto completo. E esse aqui está, 2, 4, 6, 8. Então, essa daqui, ela vai ser mais estável. Então, quando eu fizer a carga formal, mais uma vez repetindo, né, isso aqui vai ficar mais claro. Mas essa aqui é mais estável, onde os 2 octetos estão completos, tá? Então, beleza. Mas ninguém pode dizer que isso aqui não é uma forma válida, contanto que você faça a ressalva. Olha, isso aqui é uma forma que a gente pode até depois dizer que é uma estrutura de ressonância. A gente não está muito acostumado a fazer ressonância para moléculas diatômicas, mas é o caso, pode ser. Isso aqui pode ter um par aqui. Isso acontece em reações, esses pares eles podem se mover, entende? Mas pensando numa coisa estática, certo? Numa molécula simples, única, essa aqui é preferida, tá? Essa aqui é preferida. Bom, você observa que o nitrogênio ele obteve o octeto completo nessas duas, né? Mas existem situações em que o nitrogênio não tem 8 elétrons? Existem. Por exemplo, essa molécula bem aqui, que é muito famosa, é a molécula do NO, certo? Molécula do NO. Então, a molécula do NO, você vai fazer o seguinte. Primeiro, quantos elétrons tem em cada um dos átomos? No nitrogênio, como a gente já viu aqui, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Bom, você já sabe como é. Se quiser ver direitinho, está aqui. Do nitrogênio e do oxigênio já mostrei. Então, você tem 5 elétrons do nitrogênio e tem 6 elétrons do oxigênio. Então, eu vou ter que distribuir 11 elétrons, né? 11 elétrons. Então, vamos lá. NO. Boto a minha simples. Beleza. O oxigênio, vamos lá. Eu posso completar o octeto dele. Vou escolher completar o octeto dele. Então, já tem aqui 2, 4, 6, 8. Então, ó, 2, 4, 6 e 8 com a ligação. 8 elétrons. Faltam 3, né? Faltam 3 elétrons, porque eu só tenho 11. Então, eu posso botar um aqui, um par aqui e um desemparelhado no nitrogênio. Isso é válido? É válido.
É válido, do ponto de não ferir nenhuma das regras. Eu não ultrapassei o octeto por nitrogênio, que ele está com 5, né? 2, 4 e 1, 5, e o oxigênio está com 8, beleza? No entanto, como eu falei, tem uma questão de estabilidade. Eu posso fazer assim, eu posso botar uma simples e posso fazer uma dupla. Então, 2, 4, 6, 8 para o oxigênio. Agora, com essa dupla, o máximo que eu posso fazer é chegar a 7 ao redor do nitrogênio, né? Eu não consigo chegar a 8. Por quê? Porque eu tenho um número ímpar de elétrons na molécula. Então, ó, você tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 elétrons. E o nitrogênio ele ficou com 7 elétrons ao redor dele. Essa molécula é possível? É possível. E essa molécula, de fato, ela é paramagnética, tá? Ela tem um número ímpar de elétrons, ela tem um eletrinho desemparelhado. Agora, e se eu botar o desemparelhado no oxigênio? Olha, assim, desse jeito. Seria 2, 4, 6, 7. Aí, 2, 4, 6, 7, 9, 11. Tá aqui, o nitrogênio tá com 8? Tá. Tá ferindo alguma coisa? Não, ele não tá passando do octeto, ó. 2, 4, 6, 8. E aí o oxigênio? 2, 4, 6, 7. Pode ser? Pode. Também não estou ferindo o octeto nem para o nitrogênio nem para o oxigênio. No entanto, a experiência mostra que a estrutura preferida é essa, tá? Mais uma vez, depois a gente vai decidir o que é mais estável e o que não é, tá? Mas a experiência, ela mostra que essa daqui é mais estável, beleza? Mas eu não posso reclamar dessa estrutura, porque eu não estou ferindo as diretrizes para estrutura de Lewis, beleza? Bom, se eu complicar um pouquinho mais, se eu colocar a molécula de NO2, tá? Então o que vai acontecer? Em geral, como eu falei lá aqui em cima, né? Voltando aqui, em geral, o átomo menos eletronegativo é o átomo central. Isso às vezes também, pessoal, para ser o átomo central vai depender também do tamanho do átomo. Às vezes um determinado átomo não acomoda um certo número de átomos ao redor dele. Algumas vezes ele acomoda, então isso vai depender muito, né? Então isso aqui é um guia para as moléculas. A gente tem que ver o que existe de fato na natureza. O que é muito comum de ser dado nesse conteúdo é que as pessoas jogam as coisas como se a existência das estruturas é que determinasse a existência das moléculas. E não é. Você tem exceções, tá bom? Você tem coisas que você não consegue representar, simplesmente. Toda teoria tem sua limitação, por mais que ela ainda seja desconhecida, tá? Então é o seguinte, em geral, o menos eletronegativo é o átomo central. No caso aqui, pessoal, eu fiz o segundo período bem aqui e a gente já viu de aulas passadas que a eletronegatividade ela aumenta para cá, né? Então, o mais eletronegativo é o flúor. Aí vem o oxigênio e depois o nitrogênio. Então, observe. O nitrogênio ele vai ser o átomo central aqui, tá? Vou botar um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Ah, mas eu preciso saber o número de elétrons, né? Eu tenho 5 desse e tenho 6 em cada oxigênio, que me dá 12 aqui. 12 mais 5, eu vou ter 17 elétrons para distribuir. Primeira coisa que você faz, um par e um par. Pronto, liguei os 3, beleza? Outra coisa, vamos completar o octeto do oxigênio? Vamos lá, vamos fazer 2, 4, 6, 8 com a ligação. Desse aqui, 2, 4, 6, né? 8 com a ligação. Já gastei quantos elétrons aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sobrou só um para botar aqui em cima. Bom, estou ferindo alguma coisa? Não. É válida? É mais estável? Não é mais estável. Por quê? Eu posso aumentar o número de elétrons aqui no nitrogênio sem passar do octeto. Como é que eu faria isso? Posso fazer assim, N, simples O, aí eu boto uma dupla entre um deles. Então aqui eu completo o octeto do oxigênio, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui para esse, 2 com essa ligação aqui, 2, aí 4, 6,
8. Já gastei quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pronto, 16. Falta 1. Então eu vou botar 1 aqui no nitrogênio. Observa que o nitrogênio ele ficou com 2, 4, 6 e 1, 7. Ele ficou com 7 elétrons ao redor dele. Ele está abaixo do octeto, mas é possível. E essa estrutura aqui ela é possível. É uma estrutura de Lewis possível. Então, essas formas que eu desenho que são possíveis são o que nós chamamos de formas de ressonância. Eu ainda vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto essa daqui é o que a gente tem, digamos assim, para ver, tá? E vou falar de carga formal e de carga formal e de isso na quinta-feira, tá, pessoal? O vídeo da quinta-feira. Carga formal e ressonância. Então, nesse caso aqui, voltando aqui para a estrutura de Lewis, eu tenho aqui uma estrutura de Lewis válida, que está aqui, o NO2. Eu tenho uma estrutura de Lewis válida. Bom, vamos fazer mais estrutura de Lewis, tá? Já tô, observe que eu já saí dos diatômicos, né? E já estou em triatômico. Eu posso ter 4 átomos? Posso. Por exemplo, eu vou pegar bem aqui um exemplo, por exemplo, o BF4-, já incluindo uma carga aqui, tá? BF4-. Bom, o boro, ele é da família 3A, né? Então ele tem 3 elétrons na CV. Lembre disso também, caso você não tenha o número atômico do boro, mas você vai ter, né? É 5, 1s2, 2s2, 2p1, tranquilo. Então você tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor, o número atômico é 9, 1s2, 2s2, 2p5. Então você vai ter 7 elétrons na CV. Observa que para o flúor, você vai ter 7 vezes 4, que vai me dar 28 elétrons, e você vai ter os 3 elétrons que são do boro. Isso aqui dá um total de 31 elétrons. Agora, lembra que foi o que eu disse lá em cima, que uma carga negativa ela equivale a 1 elétron a mais na estrutura. 1 elétron a mais na estrutura. Isso aqui vai me dar 32 elétrons. Beleza, 32 elétrons. Outra coisa que eu falei, em geral, o átomo menos eletronegativo é o mais... Desculpa, é o central, tá? É o átomo central. Nem sempre isso acontece, tá? Nesse caso aqui, sim, acontece. E se você tentar fazer aqui estrutura com flúor no centro, você, depois que a gente fizer os critérios de estabilidade e tal, com a carga formal, você vai ver que não vai fazer sentido. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu tenho o boro, aí eu vou colocar os 4 flúors ao redor dele. Os 4 flúors. Tá aqui. Beleza. Vou colocar minhas 4 ligações. Pam, pam, pam. Pronto. O boro, ele tá ok. Por quê? Porque ele já completou o octeto. E ele é do segundo período. Eu não posso ultrapassar esse octeto. Não posso. Então, o boro já está com os 8 elétrons ao redor dele. Então, eu já gastei 8 elétrons aqui. Só que eu tenho 32 para distribuir. Vamos lá. 8, né? 10, 12, 14. Completei o octeto desse flúor. 16, 18, 20. Completei o octeto desse flúor aqui. 22, 24, 26. Completei também desse aqui. 28, 30, 32. Pronto, gastei todos os elétrons e completei o octeto de todo mundo. Só está faltando eu fazer o seguinte. Ou eu boto um colchetes, ou eu simplesmente posso botar só assim, tá, pessoal? Como se fosse aqui metade de um colchete. E aqui desse lado direito eu coloco a carga negativa para representar o seguinte, que é o que eu escrevi lá em cima. Representar a carga de íons poliatômicos pertence às cargas, né, que está errado. As cargas de íons poliatômicos pertencem ao íon como um todo e não a átomos individuais. Então, se existem cargas parciais maiores no flúor, isso é fato, porque ele é mais eletronegativo. Então ele tem uma carga parcial negativa que, conforme a gente conversou quando a gente falou de eletronegatividade. No entanto, esse cidadão aqui, né, ele vai ter uma carga positiva, de modo que se eu somar as cargas negativas com as negativas, tem que dar uma carga negativa. Por quê? Porque o íon como um todo, ele é negativo, tá? O íon como um todo, ele é negativo. Beleza? Então é o seguinte, essa é a parte
da molécula do BF4 BF4-. Então é assim que você pensa quando existe carga. E se for uma carga positiva? Vamos lá, vou colocar aqui um exemplo. Primeiro, eu vou fazer primeiro um exemplo aqui da água, H2O, simplesmente, e aí eu faço o exemplo do H3O+, tá? O H3O+. Então, H3O+. Olha só, a água, pessoal, a gente vai ter 6 elétrons do oxigênio, mais 2 elétrons dos 2 hidrogênios, não é isso? Mais 2 elétrons dos 2 hidrogênios. Isso aqui vai me dar o quê? 6 e 2 vai me dar 8 elétrons. Então eu só tenho 8 elétrons na água. Nesse caso aqui, vocês lembram que eu disse que o átomo mais eletronegativo é o central? Aqui não. Aqui o central é o mais eletronegativo. Desculpa, vou reformular minha frase. Vocês lembram que eu disse que o átomo menos eletronegativo é o central? Nesse caso aqui não, é o mais eletronegativo que é o central. O hidrogênio aqui, que é menos eletronegativo que a água, ele não tem muita flexibilidade nas camadas, porque ele só tem uma camada, né? Ele só tem distribuído um elétron na primeira camada, ele no estado fundamental. Então ele não tem muita flexibilidade para receber mais de um átomo ao redor dele, certo? Mas não é impossível isso. Agora, em geral, ele vai ser átomo periférico, em geral, tá? Então, o oxigênio vai ser o átomo central aqui. O que vai acontecer? Eu vou colocar o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Aí eu coloco um par aqui e um par aqui. Pronto. Completei já para o hidrogênio. O hidrogênio ele só admite no máximo 2, né? Em geral. Agora, eu tenho 8 para distribuir. Como eu tenho 8, eu vou lá e coloco mais 2 aqui e 2 aqui, completando o octeto para o oxigênio. Não se enganem, eu não estou falando de geometria, tá? A geometria dessa molécula, ela não é desse jeito aqui. Depois eu vou falar de geometria. Depois a gente vai ver que isso aqui dá uma geometria angular. Mas aqui eu estou colocando, estou representando fórmula de Lewis. Não estou falando de geometria, aqui não é geometria. Então, olha só, a geometria, né, pessoal, eu quero dizer com relação a como os átomos se dispõem no espaço. Bom, o que vai acontecer? O oxigênio está aqui com o seu octeto completo. No caso dessa molécula aqui, o que vai acontecer, galera? Dessa molécula não, desse íon aqui, desse cátion. Eu tenho 6 elétrons do oxigênio, eu tenho 3 elétrons de cada um dos 3 hidrogênios, só que eu tenho que subtrair um elétron. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva. Então, a carga positiva eu subtraio um elétron. 6 mais 3, 9, menos 1, 8 elétrons. Então, aqui também eu tenho 8 elétrons. Para fazer essa estrutura, esse íon, eu faço oxigênio, hidrogênio, 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 e aí eu coloco um par e um par, e aí eu estou com meus 6 elétrons. Faltam 2, eu coloco no oxigênio para completar o octeto dele. Bom, os hidrogênios estão ok? Estão. O oxigênio está ok? Está. Então eu completo a estrutura com a carga positiva aqui, para indicar que essa carga positiva é a carga da estrutura como um todo, tá? Então, simples assim, não é complicado, tá, pessoal? Não é complicado. Outro exemplo, vamos lá, vou pegar aqui o SO2, uma molécula também muito comentada, né, e tal, quando se fala de chuva ácida e tal. Vou aplicar todas as páginas, beleza. Então você tem o seguinte, o SO2, né, pessoal, se vocês lembrarem também, o enxofre ele é da família do oxigênio. O enxofre ele é da família do oxigênio. Então, como o enxofre é da família do oxigênio, você vai ter o seguinte, só um instantinho, deixa eu pensar aqui numa coisa. Beleza, o enxofre ele vai ser, só um instante, dá uma pausa no vídeo. Bom, então o SO2, né? No caso, vamos lá, o enxofre ele é da família 6A, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e o novo cidadão lá. Então o oxigênio tem 6 elétrons na CV, junto com 12 elétrons, que são 6 de cada oxigênio, você vai ter aí um total de 18 elétrons. Beleza. Aqui, pessoal, além de ser o átomo menos eletronegativo, o enxofre é o maior. Então há uma tendência dele conseguir obter
acomodar mais átomos ao redor dele, que ele consegue expandir camada, inclusive. Inclusive, vocês lembraram, você tem a molécula do SO3, você tem o ácido sulfúrico, que vai ter 4 ligantes ao redor, quer dizer, não, vai ter mais ligantes ao redor do enxofre, tá? Não consigo ficar pensando na estrutura tão rápido assim, não. No caso, o SO2, você vai lá e coloca o enxofre no meio, tá? Então ele vai se ligar a um oxigênio aqui, beleza? 2, 4, eu tenho que distribuir 18, né? Aí vamos lá, vamos completar os octetos do oxigênio. 2, 4, quer dizer, o enxofre eu posso completar já aqui com duplas, né? Desse jeitão aqui. 2, 4, 6, 8, aí. 10, 12, 14, 16. O enxofre, eu posso botar um par aqui? Posso. Por que eu posso? Porque o enxofre, ele é do terceiro período. E eu posso ferir o octeto para cima. Eu posso ter 10 elétrons, posso ter 12, entendeu? Então, o que eu não posso passar de 8 é o oxigênio. Esse eu não posso. Agora, se você quiser escrever isso aqui também, mantendo 8 para o enxofre, é só fazer assim. Tá vendo? O oxigênio aqui tem 2, 4, 6, com 2, 8. Aí aqui o enxofre, 2, 4, 6, 8. Eu já gastei quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18. Observa que todo mundo ficou com o octeto completo. Há uma tendência das pessoas desenharem assim para o enxofre ficar com o octeto completo, mas não é sempre necessário isso, porque esse tipo de átomo do terceiro período, ele pode expandir a camada e ele pode ter mais elétrons do que 8 ao seu redor, tá? Então é o seguinte, pessoal, esse tipo de... vou fazer mais um exemplo aqui que eu lembrei agora. Por exemplo, vamos ver aqui, vou botar o AlCl3, tá? O AlCl3, que é um exemplo em que o alumínio aqui vai ter menos do que 8. Por exemplo, o alumínio, ele tem 3, né? 3 elétrons na camada de valência. O cloro tem 7, só que eu tenho vezes 3, vai dar 21 elétrons, porque eu tenho 3 cloros, né? Então isso aqui já me dá 21 e 3, 24 elétrons, beleza? Bom, o alumínio é o átomo central. Por quê? Porque ele é menos eletronegativo e também porque ele consegue acomodar, certo? A ideia é essa. Ele é do terceiro período. No caso aqui, observem que isso que eu fiz já gastou 6 elétrons. Vamos completar os octetos para os cloros. 2, 4, 6, 8 com o par. 2, 4, 6, 8 com o par. 2, 4, 6, 8 com o par. Então aqui eu já gastei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Opa, parei, me perdi aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, 20, 22, 24. Pronto, gastei todos. Observe que o alumínio ficou só com 6. E, de fato, essa estrutura aqui ela é possível. O alumínio ele pode estabilizar aqui, no caso, com 6 elétrons ao redor dele. Certo? Eu não estou ferindo o octeto, né? No caso, o alumínio está no terceiro período, eu poderia até ter mais do que 8, mas no caso aqui eu tenho 8 para cada cloro e tenho o alumínio com 6. Então eu distribuí os 24 elétrons e essa aqui é uma estrutura de Lewis válida, tá? Essa aqui é uma estrutura de Lewis válida. Então o lance agora é o seguinte, vocês vão fazer uma atividade, eu vou repetir, eu vou colocar no SIGA a estrutura não, caramba, o PDF, tá? Com as estruturas e vocês vão fazer esses exemplos para mim, tá? Que era para fazer em sala de aula, né, pessoal? Mas eu quero que vocês façam e vocês vão me retornar até amanhã, meio-dia, tá? É para enviar exclusivamente no SIGA, lá no link que eu vou colocar, o link que vai no SIGA para você fazer o upload. Tirem a foto, pode usar a própria prova, o próprio PDF que eu coloquei, ou então pode também fazer numa folha de papel organizado, tirar uma foto e enviar a imagem, tá? Enviar a imagem. Então, essa é a atividade de hoje, beleza? Montar essas estruturas de Lewis que eu vou, são apenas 4
que vocês vão ver aqui no Siga. Então, o vídeo ajuda. Pausem o vídeo, voltem, olhem no livro. Nos livros, vocês não estão procurando os livros, não leem os livros, não vão nos livros. O livro tem vários exemplos, os livros de Química Geral. Eles mostram passo a passo. Você pode pegar o livro do Coates, pode pegar o livro do Russell, pode pegar o livro do Brown, todos aqueles livros que eu passei para vocês no início. E podem ver como é que são essas estruturas, como é que monta, qual é a lógica dessas estruturas, ok? Então, salve!